Olá pessoal, meu nome é Paulo Fernandes, eu sou o coordenador técnico da SFC Serviços, uma empresa do grupo Vegor que fornece todos os serviços relativos à manutenção e operação de equipamentos isolados a gás SFCs. A gente aqui conversa sobre manutenção de SFCs, problemas relacionados à operação, instalação, montagem e etc. Hoje, como eu havia prometido, nós vamos começar a conversar sobre as falhas que podem ocorrer em equipamentos isolados a gás SFCs. Eu queria começar hoje pelas falhas que ocorrem em subestações isoladas a gás. Depois, nos próximos vídeos, a gente vai avançando, vamos chegar depois nas falhas mais comuns também em disjuntores, que são falhas importantes, muitas vezes graves, e chaves seccionadoras, cubículos e outros equipamentos, tá bom? Hoje eu queria começar conversando sobre as falhas mais comuns em subestações isoladas a gás SFCs. A primeira coisa importante da gente entender é o seguinte: uma subestação isolada a gás, na verdade, ela é uma subestação com todos os elementos comuns às subestações, porém, todos eles encapsulados em SFCs. Como é que isso é feito, né? O equipamento ou o barramento, ele fica instalado dentro de um invólucro. Esse invólucro, via de regra, é feito em alumínio, e esse invólucro é cheio com gás SFCs a uma dada pressão. Essa pressão é aquela que dê, naquela distância, a resistência elétrica calculada pelo projetista para a tensão de operação daquela subestação. Então, numa subestação isolada a gás SFCs, nós vamos encontrar todos os elementos de subestação ali dentro, as chaves seccionadoras, os TPs, eventualmente os TCs, os disjuntores e os barramentos. Eu queria conversar com vocês, começando pelo seguinte: a gente, quando observa a distribuição de falhas ao longo do tempo de operação, que é o que eu estou mostrando aqui nessa primeira figura, que vocês podem ver essa primeira figura aqui, o que a gente vê é o seguinte: a maior parte das falhas acontece logo após a instalação e o comissionamento das subestações. Depois a gente tem um período que elas são bastante estáveis, a sequência de falha é bem pequena, e depois de um certo tempo de operação, vários anos, a probabilidade de falha começa a crescer de novo. Por que isso, né? Isso vem complementar o que nós vamos conversar já daqui a pouco. O que ocasiona essas falhas logo após o comissionamento e a instalação da subestação? O que acontece é que durante a montagem da subestação vai haver um risco bastante elevado de entrada de contaminantes na subestação, na parte interna da subestação. Que contaminantes são esses? Durante a montagem, a subestação vai estar aberta, o pessoal vai estar fazendo as ligações entre os diversos elementos mecanicamente, e ela vai estar exposta ao ar atmosférico. Esse ar vai ter, primeiro, umidade, e depois, muito possivelmente, se não forem tomados os cuidados adequados, a subestação vai estar exposta à contaminação por partícula presente na atmosfera, principalmente quando isso é feito em conjunto com outras obras. Então, por exemplo, quando a gente vai montar uma subestação para substituição de outra subestação. Então, a gente está, de um lado, a gente está desmontando uma subestação, uma GIS, e montando no local próximo, até no mesmo local, outra subestação. Esse trabalho de desmontagem, se não for feito cuidadosamente, ele libera partículas para a atmosfera que vão entrar na subestação nova. Esses contaminantes, quando a gente energiza a subestação, os elementos isolantes da subestação vão ficar eletrificados eletrostaticamente, vão atrair essas partículas para a sua superfície. E ali esse acúmulo de contaminantes particulados, umedecidos ou não, na superfície do elemento isolante, vai provocar o que a gente chama de flashover, que é uma descarga que acontece na superfície do isolamento. Eu queria mostrar para vocês aqui nessa nossa segunda figura aqui, essa figura a gente está vendo o seguinte: isso é uma foto
da parte interna de um trecho de um barramento de subestação. Então, o que nós estamos vendo nessa figura? Primeiro, a gente vê esse tubo no meio, ele é o barramento, é o condutor, tá certo? E a gente vê que ele vai até um determinado ponto, onde a gente vê lá no fundo, ele está passando por um suporte. Esse suporte é um elemento que ele suporta mecanicamente o barramento, e ele precisa isolar o barramento do invólucro. O invólucro vai estar aterrado. Então é preciso que esse elemento que suporta o barramento consiga fazer esse isolamento entre a fase e a terra. Tá certo? Essa é a parte crítica. A gente pode ter dois tipos de suporte. Eu vou mostrar daqui a pouco uma outra ilustração. Esse suporte ele é fechado. Então significa o seguinte: o gás que está nessa seção, ele está isolado do gás que está na seção contígua. Ou seja, são compartimentos de gases separados. Então, assim, quando a gente trabalha no gás de um compartimento, a gente não tem informação sobre o gás do outro compartimento, tá bom? Com a operação, o que acontece é que lentamente, se houver partículas ou com umidade, ou apenas a umidade, com pouca partícula, depositada na superfície desse elemento isolante, o que vai acontecer é que vão ocorrer descargas parciais de muito baixa energia nesse local onde existe essa partícula depositada. Então, ali a gente tem uma deformação no campo elétrico. Onde acontece essa deformação, a gente vai observar a ocorrência de descargas parciais de muito baixa energia. O que significa? É muito difícil a gente detectar essas descargas parciais pelos meios convencionais, pelos detetores convencionais de descargas parciais, detetores acústicos. Existe uma série de métodos para detecção dessas descargas parciais, mas quando elas estão na sua fase inicial, é muito difícil a gente detectar essas descargas, porque elas são muito pequenas. O que acontece com o passar do tempo? Essas descargas parciais, ao longo do tempo, vão provocando a decomposição daquele elemento isolante, e conforme ele se decompõe, ele gera produtos de decomposição do próprio SF6, gerado pela descarga, e do próprio elemento isolante, fazendo com que a superfície de isolamento vá se deteriorando. Então, nessa outra figura aqui, a gente pode observar o seguinte: olha, esse aqui é um espaçador, a gente chama espaçador, na verdade ele é o isolante, né? A gente vê nesse espaçador aqui, nós estamos vendo uma marca carbonizada. Eu queria observar duas coisas nesse espaçador. Primeiro é o seguinte: você vê que ele é vazado. Quando os espaçadores são vazados, significa que o gás dos dois lados do espaçador é o mesmo gás, que ele está passando ali pelo elemento vazado. Então, assim, quando os espaçadores são vazados, o circuito de gás é o mesmo, tá certo? Mas o isolamento é feito pelo espaçador entre o condutor e a terra, que é o invólucro. Tá bom, pessoal? Nesse exemplo aqui, a gente pode ver que existe uma marca de descarga nessa superfície. E isso é resultado desse fenômeno que eu estava acabando de descrever para vocês. A deposição dos contaminantes na superfície causa a ocorrência de descargas parciais de muito pequena energia, que conforme o tempo passa e as descargas vão se repetindo, elas vão provocando a deterioração da superfície desse elemento isolante. Conforme essa superfície se deteriora, a capacidade de isolamento, a resistência superficial do elemento isolante vai diminuindo, até que chega no momento que ela permite a passagem de descarga entre a fase e a terra. Essas são as principais causas de falha em subestações blindadas. Estatisticamente, elas são cerca de 60% das falhas que ocorrem em subestações blindadas. É esse tipo de falha: descarga a fase terra pela superfície do isolador. Essa outra figura que eu vou mostrar aqui para vocês é um fenômeno parecido. Agora a gente pode ver que esse isolador aí é um isolador fechado, então significa que ele separa também os dois circuitos de gás.
Então o gás que está de um lado do isolador é diferente do gás que está do outro lado desse isolador. E a gente vê que ele mostra também um sinal de descarga na superfície dele. Essa descarga corresponde ao mesmo processo que eu já descrevi e que a gente viu no isolador anterior. Tá bom? O que é importante nessa nossa conversa de hoje para a gente fechar aqui? Primeiro, é preciso que a montagem ou reparos em subestações e outros equipamentos isolados a gás SF6 sejam extremamente cuidadosas com relação à contaminação por partícula e umidade. Isso é fundamental para que a gente não tenha problema depois da energização do equipamento. Esse trabalho, ele é um trabalho que tem que ser feito dentro da técnica adequada, recomendada pelos manuais e por aqueles que têm experiência real com o SF6. Então, por exemplo, se a gente está limpando, montando uma subestação, nós precisamos ter uma série de cautelas para evitar a entrada de contaminações na seção que a gente está montando ou desmontando. Tá certo? Isso é a primeira coisa importante. Segundo, o monitoramento das condições do gás durante a operação dos equipamentos é fundamental para nos dar informação sobre a ocorrência ou não de descargas parciais. Prometo que nos próximos vídeos vou conversar com mais detalhes sobre as técnicas que a gente tem disponíveis para poder detectar essas descargas parciais enquanto elas são pequenas demais para serem detectadas pelos métodos tradicionais de detecção de descarga parcial. Tá bom, pessoal? Se você gostou do vídeo, muito obrigado aí por ter nos acompanhado até o final do vídeo. Dá o seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo aí com alguém que você acredita que possa estar interessado nesse assunto. Eu prometo que voltaremos a esse assunto falando mais sobre as técnicas para a gente acompanhar a geração desse produto de decomposição. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima vez.